Boa noite. Olá, boa noite. Crise na Câmara dos Deputados. Presidente interino barra antecipar a eleição do sucessor de Cunha, como querem líderes de partidos. Temer envia carta ao Congresso Nacional e destaca compromisso com programas sociais. O ministro do STJ determina a soltura dos empresários Carlinhos Cachoeira, Fernando Cavendish e Adir Assad, presos na Operação Saqueador. Nos Estados Unidos, 5 policiais são mortos a tiros por um ex-soldado negro durante protesto contra a violência policial e racial. E essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Um atleta não chega muito longe sem um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Voto Consciente, por Rodolfo Gamberini. Em época de crise e de escândalos de corrupção, fica mais evidente a importância do voto. Votar em qualquer candidato ou votar em alguém em troca de favores é cometer um ato contra si mesmo e contra toda a população. Antes de votar, pesquise, se informe, analise o passado dos candidatos, a viabilidade das propostas. Isso tanto para escolher o prefeito quanto o vereador, que também é peça fundamental na realização dos projetos. Eleições 2016. O futuro está em nossas mãos. No Tudo Seu de hoje. Eu recebo um dos maiores escritores da atualidade, outro cara que eu adoro, Inácio de Loyola Brandão, e a sua filha Rita, num bate-papo sobre família e trabalhos. Araraquara vem aí. Zé Armando Vanucci revela tudo sobre os bastidores da TV. E no musical, tem Vânia Bastos relembrando sucessos e histórias ao lado do meu brother Caçulinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Claro, estou te esperando. Contrariando líderes partidários, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, do Partido Progressista, confirma que a eleição do novo presidente da Casa será na quinta-feira que vem. Maranhão mandou recolher as cabines de votação que estavam sendo instaladas no plenário para receber os votos dos deputados. Os líderes partidários se reuniram ontem, logo após a renúncia de Eduardo Cunha à presidência, e decidiram antecipar a eleição para a próxima terça-feira. Maranhão já havia marcado para quinta-feira. Irritado, Maranhão afirmou que vai cumprir o regimento da Câmara, que determina a eleição dentro de 5 sessões. Com isso, manteve a quinta-feira, dia 14. Maranhão também exonerou o secretário-geral da mesa diretora, Silvio Avelino, que participou da reunião de líderes e foi indicado ao cargo por Eduardo Cunha. Já anunciaram que vão concorrer à presidência os deputados Fausto Pinato, do PP, Beto Mansur, do PRB, Carlos Henrique Gaguin, do PTN, Carlos Manato, do Solidariedade e Marcelo Castro, do PMDB. E agora, no início da noite, o relator do caso Cunha na Comissão de Constituição e Justiça, Ronaldo Fonseca, do PROS, negou um recurso de Cunha que queria que o processo contra ele voltasse à estaca zero no Conselho de Ética. Agora, a decisão vai caber ao presidente da CCJ, Osmar Serralho, do PMDB, aliado de Cunha. E aliados do deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, trocaram outro integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ação é considerada mais uma manobra de Cunha para salvar seu mandato, mesmo depois de ter renunciado à presidência da Casa.
O Solidariedade trocou esta semana Genesias Noronha por Paulinho da Força. Paulinho é um dos aliados mais próximos e já defendeu Cunha publicamente várias vezes. Ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, paga a primeira parcela da devolução do dinheiro que desviou da Petrobras. Machado é um dos delatores da Operação Lava Jato. No acordo de delação foi determinado que ele e seus 3 filhos devolvam 75 milhões de reais aos cofres públicos. 80% desse valor vai para a União e os outros 20% para a Petrobras. Hoje, Machado enviou ao Supremo Tribunal Federal um recibo de pagamento de 8 milhões de reais ao Ministério Público Federal. Ele informou que aguarda a indicação do número da conta da Petrobras para depositar os outros 2 milhões, totalizando os 10 milhões da primeira parcela. O restante do valor deve ser pago em até 18 meses. A delação premiada de Sérgio Machado foi responsável pela inclusão de cerca de 20 políticos nas investigações da Lava Jato, a maioria deles do PMDB. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai fazer uma cirurgia para a colocação de um marca-passo. O procedimento é considerado simples, está agendado para este final de semana no Hospital do Coração, aqui na capital paulista. Fernando Henrique tem 85 anos. Segundo o ex-chefe de gabinete do Tucano, Chico Graziano, o ex-presidente fez exames e passa bem. Após anunciar a previsão de rombo bilionário nas contas públicas, o presidente interino Michel Temer se reúne com empresários e recebe propostas para a indústria. O encontro aconteceu na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, e durou cerca de 3 horas. Temer ouviu demandas de mais de 150 empresários, membros do Comitê dos Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação. Dentre as propostas estavam o aumento do financiamento à inovação e o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Temer prometeu estudar as demandas. Também participaram os ministros Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e Mendonça Filho, da Educação, além da presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques. Michel Temer pediu otimismo aos empresários e disse que a crise econômica do país também é um fenômeno psicológico. É claro que você tem fenômenos materiais que levam a dizer está mal. Mas é claro que na medida que você diz está mal, você psicologicamente se enturma na ideia do malefício. Diferentemente, se você diz vai melhorar, não é? Vai começar a melhorar, vamos aplicar, vamos investir, isso cria um clima psicológico que pode auxiliar o nosso país. E o presidente interino Michel Temer enviou hoje uma carta ao Congresso na qual diz que os programas sociais são prioridade para o governo. A carta foi divulgada no site da presidência e, segundo a Secretaria de Imprensa, foi enviada aos parlamentares para explicar as ações do governo na área social. No documento, Temer aproveita para ressaltar o reajuste de 12,5% no pagamento dos benefícios do Bolsa Família e a abertura de 75 mil vagas para o FIES no segundo semestre, além da liberação de 700 milhões de reais para outros programas. Eleições 2016. Neste ano, os debates entre candidatos à Prefeitura paulistana, aqui na TV Gazeta, serão realizados em parceria com o jornal O Estado de São Paulo e também com o Twitter. Já está agendada a reunião com representantes dos partidos para definir regras e formato. A mediação será da jornalista Maria Lídia Flandoli, com participação de jornalistas do Estadão e também aqui da TV Gazeta. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, o presidente afastada Dilma Rousseff diz que vai vencer o processo de impeachment e que irá voltar ao cargo. O ato aconteceu no condomínio João Cândido, que foi entregue em 2014 pelo programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto habitacional virou referência por ter sido construído em parceria com movimentos sociais e de moradia, na chamada categoria Entidades. São apartamentos de 2 e 3 quartos com varanda e elevador no prédio, onde vivem 380 famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores sem teto de Taboão da Serra. No discurso, a presidente afastada acusou o governo interino de Michel Temer de querer acabar com o Minha Casa Minha Vida para os mais pobres. Dilma voltou a falar em golpe e se disse inocente no processo de impeachment. Nós vamos resistir a esse golpe. Eles não pensem que nós os tememos, porque nós não os tememos. Eles não pensem que
enfrentá-los. Não, as mulheres desse país são lutadoras, corajosas. A presidente afastada veio de Brasília num avião fretado, que, segundo a assessoria, ela pagou com dinheiro do próprio bolso, mas não revelou o valor. É que desde que foi afastada, o governo interino restringiu as viagens de Dilma Rousseff em aviões da FAB ao trecho Brasília-Porto Alegre, onde ela tem casa. Numa vaquinha organizada recentemente pela internet, Dilma arrecadou pouco mais de R$650 mil para custear as viagens pelo país. O senador Ronaldo Caiado, do DEM, pediu uma investigação sobre o caso. Para ele, esse sistema de arrecadação pode servir de subterfúgio para que empresas realizem doações a pessoas físicas, sem qualquer controle ou fiscalização da Justiça Eleitoral. Juiz Sérgio Moro manda soltar 4 presos da 31ª fase da Operação Lava Jato, que investiga fraudes no crédito consignado de servidores públicos. A decisão foi tomada depois da Polícia Federal e do Ministério Público Federal afirmarem que não eram mais necessárias as prisões temporárias. Os beneficiados são o ex-executivo da Chain Engenharia, Edson Freire Coutinho, e o presidente da Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco, além do diretor comercial da Construbase, Genésio Scavianato Júnior, e Erasto Messias da Silva Júnior, da construtora Ferreira Guedes. Procuradoria-Geral da República denuncia os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, ambos do PMDB, por ocultação de propina no exterior. A informação foi divulgada agora à noite pelo site da revista Veja, que teve acesso à denúncia. Segundo o documento, papéis enviados por autoridades da Suíça revelam que Alves recebeu propina em contas no exterior a pedido de Cunha. Os recursos ilícitos teriam sido pagos pela Carioca Engenharia em troca da liberação de uma verba bilionária do Fundo de Investimento do FGTS para a obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Eduardo Cunha é quem teria liberado o dinheiro. Após habeas corpus, o empresário Ronan Maria Pinto paga fiança de R$1 milhão e é solto. Ele deixou a prisão em Curitiba no meio da tarde e vai usar tornozeleira eletrônica. Ronan foi preso em abril na 27ª fase da Lava Jato. Ele é dono do jornal Diário do Grande ABC e é investigado por ser o destinatário de um empréstimo fraudulento que envolve o Banco Chain e o pecuarista José Carlos Bonlai. Ronan teria recebido R$6 milhões para se manter calado sobre um esquema de corrupção na Prefeitura de Santo André, na gestão do então prefeito Celso Daniel, que foi morto em 2002. Ronan nega as acusações. O ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, acatou o pedido da defesa e determinou a soltura dos empresários Carlinhos Cachoeira, Fernando Cavendish e Adir Assad e de outros 2 presos na semana passada durante a Operação Saqueador da Polícia Federal. Todos são réus em ação penal e acusados de lavagem de R$370 milhões desviados de contratos de obras públicas realizadas pela construtora Delta. Eles estão presos no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. O ministro determinou que medidas como prisão domiciliar e proibição de contato com outros investigados sejam definidas pelo juiz do caso. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer contrário ao pedido do Senado para anular as buscas da Polícia Federal no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann, que tiveram como alvo o ex-ministro Paulo Bernardo, marido dela. O parecer foi encaminhado ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. O Senado argumentava que qualquer ação dentro do imóvel só pode ser feita com autorização do STF. Mas Janot considerou que o apartamento funcional não pode servir como o que ele chamou de um bunker imune a ações. E que impedir as buscas seria equivalente a uma blindagem incompatível com o Estado republicano. E agora um destaque internacional. Os Estados Unidos estão em choque com mais uma semana de violência racial. Policiais brancos matam homens negros aparentemente indefesos. Em Dallas, no Texas, um jovem negro mata 5 policiais que trabalhavam no protesto e acaba morto. A manifestação pacífica no centro de Dallas reunia 800 civis, acompanhados por uma centena de policiais. Depois de quase 2 horas de ato, começam os tiros.
O centro da cidade se transformou em um campo de guerra. Uma testemunha gravou e publicou estas imagens na internet. Um suspeito foi encurralado na garagem de um prédio e a polícia teria começado a negociar a rendição. O homem teria dito que estava enfurecido com as mortes de 2 negros por policiais brancos esta semana. Segundo as autoridades, ele disse que queria matar pessoas brancas, principalmente policiais brancos, que não era ligado a nenhum grupo e que teria espalhado bombas pela cidade. Foram feitas varreduras, inclusive no aeroporto, mas nada foi encontrado. Depois de várias horas, a polícia detonou um robô com explosivos, matando o suspeito. Ele foi identificado como Micah Johnson, de 25 anos, morador de um subúrbio de Dallas, veterano do Exército. 12 policiais foram baleados, 5 morreram. 3 policiais atingidos são mulheres. Na Polônia, o presidente Barack Obama declarou que o ataque em Dallas foi uma tragédia cruel e desprezível, que está horrorizado e voltou a pressionar o Congresso por um maior controle de armas, especialmente rifles de assalto. E esse tiroteio em Dallas aconteceu em uma semana em que foram registrados mais 2 casos de mortes de negros por policiais brancos. O primeiro caso foi quarta-feira à noite num subúrbio de St. Paul, a capital de Minnesota. Philando Castilho, de 32 anos, estava no carro com a namorada e a filha dela, de 4 anos, e foram parados numa blitz de trânsito. Ele teria avisado que tinha uma arma legalizada e foi morto quando ia pegar os documentos. A namorada transmitiu as imagens da agonia do namorado ao vivo pelo Facebook. O segundo caso foi ontem em Baton Rouge, na Louisiana. Alton Sterling, de 37 anos, vendia CDs piratas no estacionamento. Um vídeo amador mostra quando ele é dominado pelo policial e jogado no chão. São ouvidos 4 disparos. Bem, e a passagem de uma nova massa de ar polar sobre São Paulo deixou o estado com um tempo ainda mais seco. Pois é, a capital paulista fechou a semana com níveis de umidade na casa dos 20%, o que já é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. Vamos à previsão agora com Mariana Armentano. Os índices de umidade relativa do ar não param de cair. Por isso, a recomendação para o final de semana é se hidratar bastante e evitar atividades ao ar livre. Segundo os meteorologistas, a massa de ar seco não vai permitir tão cedo a entrada de umidade. Por isso, não deve chover por aqui pelo menos pelos próximos 15 dias. Ainda vai fazer friozinho de madrugada, mas a sensação já volta a ser de calor durante a tarde, com o sol forte. Vai fazer até 28 graus amanhã em Araçatuba, 29 em Votuporanga, em São José do Rio Preto, mínima de 12, máxima de 27 graus. E na cidade de Campinas, teremos máxima à tarde na casa dos 25 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, as temperaturas só vão subir mais nos próximos dias. Nesse sábado, mínima de 9 graus e máxima à tarde de 24 graus. No domingo, o sol continua brilhando forte e faz até 26 durante o dia. E a semana começa mais quente ainda. A máxima prevista é de 27 graus na segunda-feira. Cobrança digital da Zona Azul começa a valer a partir de segunda-feira aqui na capital. Com isso, o motorista poderá comprar uma folha ou talão de Zona Azul via aplicativo, em vez de deixar uma folha no painel do carro. Para ativar o serviço, é preciso baixar o aplicativo Cartão Azul Digital. Depois, informar a placa do carro, cadastrar o cartão de crédito e escolher o tempo desejado de permanência na vaga. A fiscalização feita pela CET também passará a ser digital. A cobrança eletrônica pretende evitar fraudes na compra dos papéis. Segundo a Prefeitura, fraudes em talões causaram prejuízo de 50 milhões de reais só no ano passado. O secretário de Transportes, Gilmar Tato, afirma que depois do período de testes, a Prefeitura pretende substituir os talões pelo sistema digital. Essa migração, a nossa intenção é acabar com o papel, tá certo? E aqueles... É evidente que a nossa estratégia, inclusive naqueles locais onde tem a maior circulação, e geralmente a fraude nesses locais, é onde vai ser atacado primeiro. Tanto do ponto de vista de instalação de postos de vendas,
de compra, né, desses créditos e como do ponto de vista do aplicativo. E a partir de hoje, quem pegar estrada é obrigado a dirigir com o farol baixo aceso em todas as rodovias brasileiras durante o dia. O descumprimento será considerado uma infração média e pode levar o motorista a perder 4 pontos na carteira de habilitação. A multa para quem não estiver com o farol aceso é de R$ 85,13. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o uso do farol baixo em estradas, mesmo durante o dia, ajuda os motoristas a identificarem outros veículos na via. A obrigatoriedade é válida para todas as rodovias do país, inclusive para as que passam por trechos urbanos. Um produto que ninguém imaginava que pudesse sobreviver com o avanço da tecnologia teve um novo destino e hoje se destaca no mercado da decoração. E aqui em São Paulo, uma empresa se especializou nos chamados lambe-lambes. Os cartazes são produzidos numa máquina alemã de 1929. Conheça agora a história da gráfica Fidalga, que é a cara de São Paulo. Se liga na reação e no choque visual. Admite que os malucos no assunto tem moral. Os cartazes da moda enchem os muros de poesia, sentimentos, frases de protesto. E foi o conteúdo artístico do chamado lambe-lambe que salvou esta gráfica depois que a lei Cidade Limpa proibiu os cartazes de propaganda nas ruas. Na época, ela chegou a fechar as portas e a máquina de impressão, uma raridade do início do século passado, ficou encostada. Ela estava parada, virando praticamente ferro velho mesmo, né? Porque todo maquinário, se você não movimenta, ele vai se deteriorando. Foi aí que a gente teve a ideia de dar outros caminhos para o lambe-lambe. E não foi esse o golpe mais duro. Fundada nos anos de 1960, durante a ditadura militar, a gráfica Fidalga imprimia cartazes de movimentos políticos clandestinos. Por causa do conteúdo considerado subversivo, o avô do Petros, que era o dono, foi preso. A família teve de fugir do país depois que a gráfica foi invadida pelos agentes do regime. O pessoal entrou, quebrou tudo, tacaram fogo, depois simularam um incêndio, né? Mas não foi, na verdade não aconteceu. E não sobrou nada? Não, as 5 máquinas foram todas destruídas, né? Mas como essa última máquina escapou do atentado? É que a encomenda da Alemanha tinha ficado retida no Porto de Santos por causa do embaraço na documentação. Só depois, quando a família voltou do exílio, quase uma década mais tarde, é que o equipamento foi retirado da alfândega. Só tem uma igual a esse modelo, só tem mais uma, que tá lá em Berlim, né? No Museu da Tipologia. Está no museu. Tipografia. A máquina tipográfica de 6 toneladas funciona com tinta feita especialmente para ela e tipos móveis de madeira que envolvem a parte mais trabalhosa do processo. É como se você montar um quebra-cabeças mesmo, né? Pode levar até 1h30, 2 horas, depende. Engrenagem de manutenção delicada. Se quebrar uma peça, eu não tenho um lugar para eu ir comprar uma peça de uma máquina alemã de 1929, onde eu vou achar? Hoje, a maior parte da produção não vai mais para os muros, e sim é comprada para decorar lojas, empresas, ateliês. Começou com a arte urbana entrando para dentro das casas, galerias, com grafite, e o lambe-lambe se tornou um braço da arte urbana em São Paulo, né? Essa é nossa cultura, pra quem não botava fé. Nosso show não acabou, mas pode aplaudir de pé. De rolê na cidade. Ministério Público de São Bernardo do Campo denuncia envolvidos no mutirão da catarata, que deixou 20 pessoas praticamente cegas. A promotoria concluiu que a equipe médica agiu de maneira negligente e omissa, realizando as operações que aconteceram em janeiro deste ano, sem os procedimentos de segurança e higiene necessários. Entre as vítimas, uma pessoa contaminada por uma bactéria durante a cirurgia morreu. A promotoria denunciou um médico e 2 auxiliares de enfermagem pelos crimes de lesão corporal e lesão corporal gravíssima dolosa. Se a justiça aceitar as denúncias, os acusados virarão réus.
E amanhã acontece a prova ciclística 9 de julho. A competição será transmitida aqui pela TV Gazeta a partir das 8 horas da manhã. E a 3 vezes campeã da competição, Luciene Ferreira, diz que vem para vencer. Para isso, ela conta com a ajuda de uma equipe composta pelas melhores atletas da América do Sul. A 9 de julho deste ano ganha um reforço de peso na categoria feminina. Trata-se da equipe Weber Shimano Ladies Power, primeira só de mulheres da América Latina. A equipe, fundada em 2014, conta com as melhores atletas sul-americanas, entre elas a brasileira Luciene Ferreira da Silva, bicampeã de ciclismo de estrada e 3 vezes vencedora da 9 de julho. A sul-mato-grossense chega motivada para conquistar mais uma vez essa tradicional competição. Desde pequena, quando eu via lá no meu estado, sempre se ouvia falar de 9 de julho, 9 de julho. Quem ganhasse 9 de julho seria visto, seria lembrado para sempre. Então isso entrou na minha cabeça e falei, eu tenho que vencer o 9 de julho. E agora estou em busca da vitória pela 4ª vez. Luciene conta com o apoio de sua equipe e da estratégia já traçada. Venimos a hacer lo que el técnico nos diga para estar adelante. Más que nada venimos por Luciene. El objetivo del equipo es ganar, así que trabajar para ello. Armar un tren, digamos, para que llegue bien al sprint. Toda a equipe tem uma estratégia que traça um dia antes da competição, mas já está tudo estudada e, se Deus quiser, há de acontecer tudo certo. Fim de semana com cultura japonesa em São Paulo. A capital recebe o 19º Festival do Japão. Seu Hiroshi vem todos os anos neste festival que apresenta ao Brasil a cultura japonesa. Ele faz questão de manter viva as suas tradições. Eu gosto daqui. Eu gosto, é divertido e nós temos que incentivar a cultura. E você acha então que todo mundo deveria vir? Todos deveriam, para conhecer um pouco da cultura lá do Sol Nascente. O Festival do Japão já faz parte do calendário turístico de São Paulo desde 2002. A 19ª edição celebra o esporte, a cultura e a vida saudável. O tema foi pensado em homenagem às Olimpíadas que acontecem no mês que vem no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que os japoneses são super ligados em tecnologia. Mas aqui a criançada busca um jeito mais tradicional de brincar. Os escoteiros é quem comandam as brincadeiras e atividades manuais. Tanto o arvorismo quanto o origami são a preferência entre a garotada no festival. Eu acho que falta oportunidade, para as crianças terem outras opções de lazer. Eu acho que é muito melhor do que ficar o tempo todo no computador ou nos joguinhos. No palco principal, as apresentações de taiko trazem o ritmo oriental. O lugar preferido do público é esse aqui, a praça de alimentação. A culinária agrada até os paladares mais exigentes. Acho que não é o prato, mas sim a qualidade do prato. Os temperos, os ingredientes mais originais. É o único espaço no mundo onde há 46 províncias oferecendo a gastronomia regional típica da sua província. E o Festival Japonês acontece no São Paulo Expo até domingo. E começa também nesse final de semana, na Zona Norte, o Anime Friends. Uma das principais atrações são os cosplays, pessoas fantasiadas de personagens de desenhos e filmes. O Anime Friends vai até o dia 17 no Campo de Marte. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, Lu. Bom final de semana para você. Para você também aí de casa. Tenha uma boa noite. A gente se vê na segunda. Vocês ficam agora com o Rony Von no Todo Seu. Tchau. Bárbara Fava mostra o lado sustentável da cidade em São Paulo Verde. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.